Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai bater um papinho aqui com a professora Elisângela sobre mamografia. É uma área que as meninas se interessam bastante. E o foco não é nem mamografia em si uma coisa nova que eu vi a Elisângela falando, que eu achei bem interessante, que é a termografia. Vamos tentar dar uma linkada aí nos dois assuntos, até para vocês entenderem do que se trata essa termografia. Boa noite, Li, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Bom, Elisângela, obrigado por aceitar o convite. Obrigado mesmo. Você tem uma agenda aí lotada, cheia de coisa para fazer. E levar esses assuntos aqui, não só para o meu público, mas para a radiologia toda no geral, é uma coisa importante. Então, logo de primeira, agradeço muitíssimo aí por todo o esforço. Eu gostaria que você começasse se apresentando aí para o pessoal, falando quem é a Elisângela, qual é o seu ramo de atuação, e dar uma introduçãozinha aí sobre esse assunto de termografia. Bom, para quem não me conhece aqui da sua página, eu sou Elisângela Serra, eu sou técnica, sou tecnóloga, tenho duas pós-graduação, uma em imagem e outra em mamografia. Sou docente de várias áreas, de várias modalidades, mas a minha maior especialidade realmente acabou ficando pela mamografia mesmo. Não é que eu gosto apenas, eu gosto, mas acabou, tipo assim, toda vez que eu tento sair, a vida me joga de volta na mamografia. Sou docente, né, como vocês sabem. Tenho um canal aqui no YouTube também, que eu consigo difundir um pouquinho do meu conhecimento. E o intuito dessas lives, né, é a gente propagar bastante e enaltecer a nossa área, tá? Radiologia, porque eu sempre falo, né, que a gente não é muito conhecido. É a mocinha da mamografia, o menino do raio-x, então a gente às vezes fica meio que sem nome. E a gente tem que começar a mostrar mais a nossa cara. Quem sou Ô, eu? Elisângela, você esqueceu de falar que você é palestrante também. O primeiro contato com os conteúdos foi através de uma palestra. Faz uns. Você consegue me lembrar melhor? Foi na Santa Casa. Foi muito top, Fui uma top. palestra, acho que foi de manhã na Santa Casa. Eu não me lembro se eu falei sobre tomossíntese, acho que foi tomossíntese, né? Não, eu acho que foi mamografia no geral mesmo. De modo geral. Isso. Realmente eu não lembro. Eu sei que eu cheguei lá assim, né? Tinha um monte de gente, bem, um auditório grande e tudo. Foi uma honra para mim. Né? Tinha duas opções. Você podia escolher duas salas, né? Tinha a sala da mamografia, rolando o evento da mamografia, e do outro lado e eu, sem dúvida, já escolhi isso, porque isso é um assunto que, mesmo eu sendo homem, mesmo não tendo campo, é possível atuar na fotografia e também cair, Sim, né? Às vezes você ser reprovado por causa de uma questão bestinha, o que que é uma mediolateral oblíqua, o que é uma crânio caudal, chega a ser um absurdo, né? Então, sempre tento estar me inteirando dessas questões, até pra não tomar borrachada em prova, né? mas você, como propagador de conhecimento, e sabendo que conhecimento não ocupa espaço, aonde né? Onde você parar, se ancorar para aprender. Você não vai. Assim, a gente gosta tanto da radiologia, e são tantas modalidades, que eu tenho certeza que quando a gente para ouvir, seja o application, seja a radiologia industrial, seja qualquer área, a gente fica ali fissurado. Né? Porque é uma paixão que nós temos mesmo. Eu vejo que muitas pessoas da radiologia são apaixonadas pelo que fazem. E eu falo isso porque eu recebo vários directs assim: eu estudei radiologia, me apaixonei, já fiz outras coisas, mas eu não consegui atuar na área, mas a área que eu gosto é radiologia. Então a gente percebe que tem uma paixão, né? Esse negócio de te vejo por dentro, consigo ver, né? Aquilo que é muito gostoso. A gente realmente se sente com um poder enorme nas mãos, né? Tipo, quando o paciente fala assim, não sei se quebrou. Aí você fala assim, se tiver quebrado, eu vou ver. Eu vou ser o primeiro a ver. Isso é muito Isso é muito gostoso, legal, né? isso é fantástico mesmo. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade gigante com essa parte de tudo, né? E de passar isso para os alunos também. Explica para nós o que, que exatamente é termografia, porque é uma área nova. Você está curioso, é verdade. Na Tô muito verdade, curioso. não é uma área nova. É que a gente comentou sobre isso, você falou, não, 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 fala na live, fala na live. Eu falei, não, tudo bem. Bom, para quem não sabe, termografia vem da palavra temperatura. Parece uma coisa nova, mas foi
descoberta, os primeiros estudos da termografia vieram em 430 a.C., através de Sócrates. Então, Sócrates foi considerado o pai da medicina e ele observou que ao colocar a mão na testa, na bochecha, no pescoço dos pacientes dele, havia nos pacientes enfermos um aumento de temperatura. Para ele conseguir provar isso, ele pegou os pacientes dele, passou argila e começou a observar os lugares que secava primeiro. Daí ele criou o primeiro termograma. O primeiro termograma foi à base de argila. E assim, com isso ele conseguiu provar que as pessoas enfermas ficavam mais quentes. E essa experiência dele, ela deu início a vários outros estudos, mas isso lá naquela época. Hoje, trazendo para os dias atuais, 30 anos ou mais que a termografia está sendo utilizada na área médica, tá? Só que agora, nos últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela vem com força total, principalmente aqui no Brasil. Então, nós já temos aí mais de 50% do território nacional coberto pelo uso da termografia. Quem tiver curiosidade, quiser ver depois, veja um site chamado www.mundossemdor.com.br www.mundossemdor.com.br. Então, a termografia ela é capaz de enxergar a fisiologia do corpo de um modo que eu consigo enxergar a dor do paciente. Tudo aquilo que está superficial eu consigo ver. Então, assim, o paciente pode chegar na minha sala e falar assim, eu estou com dor nas costas, eu estou com dor na coluna. Costas, eu vou falar costas porque o paciente fala costas, tá? Então, eu vou falar o termo que o nosso paciente costuma falar. Ah, eu estou com dor no cotovelo, eu estou com dor nas costas. Essa dor, ela é captada pelos termogramas, pela câmera termográfica. Essa câmera ela tem uma capacidade de enxergar a dor do paciente. Por quê? Porque ela vai fotografar o paciente em tons de colorido. Então, aonde tiver mais quente, ela capta, entendeu? Ela enxerga, ela vê. E aí, essas fotos, essas imagens que nós fazemos, o médico depois ele vai laudar. Então, cada milímetro do corpo do paciente é possível ele verificar qual é a temperatura. Então, dá para ver várias doenças. Câncer, melanoma, câncer de mama, fibromialgia, neuralgia do tirigêmeo. Então, tem várias doenças que essa câmera ela é capaz de observar, de detectar. E em contrapartida, porque provavelmente alguém já pensou isso, mas e se tiver frio? Se tiver frio, pode ser uma diminuição da vascularização desse órgão ou desse ponto em questão. Então, também é indício de doença. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é simétrico. Então, esse lado tem que estar igual esse. Se esse lado aqui estiver quente, então talvez eu esteja com algum problema no ombro. Alguma dor no ombro. Então, o aumento da temperatura indica uma dor. Aí você vai falar, por quê? Por causa do aumento da vascularização. Então, essa câmera, ela tem essa capacidade de traduzir as fotos numa imagem termográfica. E, assim, o que é interessante da termografia é que ela foi usada demais no último ano. E ninguém quase percebeu. Porque, assim, ela estava sendo usada em aeroportos, em rodoviárias, onde as pessoas chegavam e eles mediam a temperatura. Inclusive no aeroporto tem várias câmeras termográficas, né? Eu até postei no meu Instagram, eu estava no aeroporto há 2 semanas atrás e eu postei uma foto minha, né, levantando as mãos diante da câmera termográfica. E eu achei bem, bem interessante, né? Porque, assim, está sendo usada tanto na área industrial, como na área médica, na área veterinária. Então, a termografia, ela chegou para ficar. É uma imagem. E nós temos que tomar posse desse exame para que a gente consiga aprender sobre ele e começar a entregar o nosso currículo para também participar dessa modalidade. Entendeu? Aí perguntaram aqui, qual a diferença entre os exames, mamografia e termografia? A mamografia é uma imagem anatômica. A termografia é uma imagem fisiológica, onde eu consigo ver a formação de um câncer. Por exemplo, a anatomia, eu vou ver um formato de um câncer. A termografia, ela já vai me dar uma visão de um crescimento de células e de angiogênese ao redor desse nódulo, desse tumor. Tá? Por quê? Porque todas as vezes que na área de um tumor ocorre uma inflamação.
tá? Existe uma briga ali das células malignas com as nossas células. Então, essas células começam a crescer e, como não tem uma boa harmonia entre essas duas, o tumor, ele faz com que, ao redor dele, comece a crescer vários vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles aumentam de temperatura por causa de um processo inflamatório. E esse aumento de temperatura é captado pela câmera termográfica, entendeu? Interessante. E a área de atuação ainda não tem um profissional certo para atuar com isso. Então, na verdade, eu entendo, pelo que eu tenho visto, eu entendo que quem faz curso e quem se candidata quem tem capacidade, quem está preparado, quem vê a oportunidade, vai lá e começa a trabalhar com essa área. Por quê? Porque é uma área da imagem. Então, assim, eu até escrevi um artigo há algum tempo atrás defendendo que a área da termografia é dos técnicos e tecnólogos em radiologia. Porém, atualmente, nós já vemos fisioterapeutas fazendo esse exame e, inclusive, biomédicos. Então, o que que nós pedimos, né? O que nós temos feito, né? Eu e mais alguns outros professores. Aprendam termografia, coloca essa modalidade no seu currículo e começa a mandar esses currículos com essa aptidão a mais. Olha, eu trabalho com mamografia, trabalho com dentro, faço raio-x e eu entendo de termografia. Porque, assim, é uma realidade, a câmera ela é muito mais barata do que um aparelho de mamografia e de raio-x. Então, assim, é uma tendência, eu creio que daqui está crescendo bastante, daqui a 1 ano, 2 anos vai crescer muito mais e a demanda de profissionais vai ser muito maior. Um exemplo é a ressonância, né? A gente sabe Como tem crescido, né? que é uma área muito esquecida. Aí o pessoal não quer se especializar nessa área. Aí quando vê outras profissões entrando pesadamente, começa com aquele conversa velha furada que eu particularmente odeio. Então eu acho que essa termografia realmente é uma grande possibilidade. Quem sabe até para a área de pesquisa, os comecem a se interessar mais por essa área, a partir a pesquisar mais, quem sabe algum estudo mais específico dentro disso aí, porque teoricamente pelo que já é uma vantagem, né? Várias. Não, é porque detecta muita doença mesmo. Só que assim, eles estão aperfeiçoando cada vez mais. Mas assim, nunca, eu sempre falo, não é só para câncer. Tem várias doenças. Porque assim, eu me lembro, eu fiz alguns microestágios na termografia. Em um hospital aqui em São Paulo. E assim, algo que me chamou muita atenção, que foi bem interessante, que eu sempre comento sobre isso, que nós estávamos, o profissional estava tirando as fotos e aí ele falou assim para mim, quando ele colocou a câmera nas costas da paciente, né, uma distância de mais ou menos 3 metros, tava as costas dela toda vermelha. Aí eu olhei assim para ele, aí ele olhou para mim e falou assim: "A senhora sente dor nas costas?" Aí ela falou assim: "Não." Aí ele olhou para mim e falou assim: "Mas vai sentir." Então, quer dizer, ainda não havia uma manifestação clínica, mas a câmera já mostrava. Então, assim, eu achei interessantíssimo. Muito interessante a termografia. E não é uma questão de saber laudar, é você saber fotografar. Então, assim, é muito mais simples do que se, né, você fazer as dinâmicas quando o paciente, você vê lá que tem uma alteração, ficou vermelho. Então, você vai fazer algumas fotos a mais daquela área. Tá como se fossem dinâmicas. Em torno de 60 fotos de cada paciente. Não são poucas fotos, viu? Não pensa que é a perfil e acabou. Tem as dinâmicas da área. Eu acho que isso linka até com a pergunta da Michelle aqui, ó. Eu deixei fixado para você ler, ó. Na mamografia, sabemos que temos que comprimir as mamas. E na termografia, como que tem essa necessidade de proteção também? Não, a termografia vamos dizer que é um dos poucos exames relacionados à mama que não existe nenhuma compressão, porque não existe nenhum toque. Então, o paciente vai ficar sempre distante da câmera, cerca de 3 metros, dependendo da capacidade dessa câmera. Pode ser maior ou menor, 3,5, 4. Então, você tem uma distância bem longa do paciente, a sala tem que estar estabilizada numa temperatura baixa. Então, o paciente não pode chegar e já fazer o exame, ele tem que ser estabilizado à temperatura da sala. Então, tudo questão de temperatura é avaliada, é analisado. Por isso que é importante fazer um curso para saber. E os cursos depois eu falo um pouquinho sobre curso.
A anamnese da termografia são de 3 a 4 folhas, é muito extenso, porque a termografia normalmente não é só para ver uma parte. Ah, é só a termografia da mama? Aí tudo bem, vai ser só da mama. Mas normalmente eles fazem a termografia corpórea, porque o paciente vem com várias dores que não foram diagnosticadas na tomografia ou em outras modalidades. Então a termografia ela vem com essa, como é que eu diria, com essa chave. Vamos detectar aqui o que é. Mas existem alguns estudos para termografia vir antes da mamografia. Agora que vem a questão, olha só o perigo. Imagina só, digamos que começa a bombar, né? Começou a bombar a termografia vindo antes da mamografia vai precisar de uma demanda muito grande de profissionais. E o que eles vão fazer? Uma triagem. Primeiro faz a termografia, deu alteração, vai para mamo, não deu alteração, vai para casa. Tá entendendo qual que é a ideia? Por quê? Porque a termografia não é uma radiação ionizante. Então, tem muita lógica esse estudo. Elisângela. Então, quem Oi? já nem pensa em trabalhar 4 horas semanais. Isso aí não é uma coisa possível. Não, na termografia não há necessidade de trabalhar 4 horas semanais. E aí até ajuda a gente, porque nós perdemos campo justamente por causa dessas 4 horas. Então, assim, se você quer trabalhar, o que é 4 horas, né? Não estou falando você, mas Não, nós. geral, É porque... Oi? tem que falar mesmo, porque o pessoal se interessa mais É, pela horária do que pelo serviço em si. então, aí fala assim, eu quero ter 2 empregos. Mas se você tiver um com um salário de 2, não é melhor do que ficar nesse vai e vem? Tá entendendo? Então, tipo, tem muita lógica. Então, por exemplo, o médico vai lá e compra uma câmera termográfica. E aí você tá ali trabalhando na mamografia, você fala, não, mas eu tenho esse curso, o senhor pode deixar essa sala que eu vou tocar as duas. Né? Vai ter uma demanda. Ou então contrata outra profissional, eu vou ficar aqui na sombra agora, vou ficar só tirando foto. É o que a gente faz no Instagram o dia inteiro. Então, para ganhar, para fazer isso, é uma maravilha. E, Então, assim, Angela, tira uma dúvida. O próprio médico que decide montar um serviço desse de termografia, ele já tem uma equipe também especializada na parte de diagnóstico dessas imagens? eu sei que o Dr. Marcos Brioche, ele tem uma equipe que lauda as termografias. Então, por exemplo, se você quiser comprar uma câmera termográfica, você só vai pegar uma sala de 4 metros, começar a fazer exame e mandar para o médico laudar. Acabou. Não que seja tão simples, mas eu tô dizendo que não é tanto que nem na nossa área, é chumbo, parede varitada, é isso, é aquilo. Mas a termografia realmente é um exame, é uma realidade, é um exame que tem um diagnóstico muito preciso, inclusive, depois eu vou falar do curso, mas a termografia tem capacidade de mostrar tumores 3 a 4 anos antes da mamografia. Então é uma realidade, está em estudo, vai crescer, não tem como não crescer. E assim, nós temos que estar preparados para essa modalidade. Ó, a Michelle perguntou, mas ela está perguntando umas coisas bem interessantes. É, eu linkei a coisa que ela está perguntando também. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi aquelas imagens lá na nuclear do corpo inteiro, e a radiação mostrando o local do tumor. A termografia ela se associa também a isso, mais ou menos, em termos de visualização de imagem. Sim, é que a cintilografia a gente utiliza radiação, radiofármaco. Então a gente cintila aquilo que capta, né? O tumor, a lesão, enfim. Inclusive não só o tumor, as lesões também, principalmente quando a gente fala de cintilografia óssea. Mas isso que você colocou tem todo sentido. A termografia tem uma relação com a cintilografia porque nós estamos falando de exames funcionais, exames fisiológicos. Então, essa colocação dela foi perfeita. É uma outra modalidade que mostra a fisiologia do corpo, do órgão, tá? Só que a cintilografia tem aquela capacidade profunda. Então, eu consigo ver o rim, a função renal. Não, quer dizer, eu não tenho uma imagem anatômica do rim, mas eu vejo a função renal. Vejo ali aquele borrão do rim. A gente não vê com aquela nitidez da tomografia. Mas a termografia, a gente vai ver aquele colorido em cores, mas é mais superficial. Não é tão profundo para enxergar um rim, por exemplo. Tá? Inclusive, só um adendo aqui que é bem interessante, uma turista europeia, não vou falar o país, porque agora eu não me lembro se foi na Holanda. Ela estava passando na frente de uma câmera termográfica numa atração turística e ela fotografou, que nem eu fiz semana retrasada no aeroporto de Guarulhos, e ela fotografou a imagem dela, porque ela achou engraçada, divertida, ela fotografou a imagem dela
da termografia. Só que ela percebeu que uma das mamas dela estava vermelha e a outra não. Uma estava vermelha e outra verde. Então, quando ela foi avaliar as fotos em casa, ela achou aquele estranho, chamou atenção e, resumindo, ela estava com câncer de mama. A brincadeira turística da viagem dela foi um marco para ela detectar um câncer em estágio, vamos dizer assim, precoce. Esse estudo, se eu não estou esse estudo, não, essa reportagem está na minha página do Facebook, Mamografia em ênfase, que é a minha página profissional. Se depois, se vocês quiserem ler, vocês podem me pedir no direct que eu tento passar. Mas se vocês colocarem no Google, turista detecta câncer de mama por termografia, vocês vão ver essa reportagem. Então, assim, é bem interessante que foi um achado mesmo, tá? E até por isso que eu até fiquei, né, na frente da câmera lá em Guarulhos. Ai, meu Deus, deixa eu ficar aqui olhando para ver se eu não tenho alguma coisa, porque eu nunca fiz termografia. E como eu falei, é um exame que você está livre de radiação ionizante. Você pode fazer, uma mulher grávida pode fazer, uma criança pode fazer, um idoso pode fazer. Você pode fazer esse mês e dali a 6 meses repetir. Então, não tem assim uma contraindicação, tá? Legal. Só tem aquela estabilização de quando se entra na sala, estabilizar a temperatura corpórea do paciente. O paciente na sala não pode fazer isso que eu estou fazendo, ó. A partir do momento que começou a fazer as fotos, o paciente não pode se tocar mais, porque qualquer toque é troca de temperatura. Então, o paciente não pode fazer isso, tem que, tá? Então, tem toda uma instrução. Por isso que é interessante o curso. Fica quietinho, né? Porque assim, ela vai ficar em AP, aí vai tirar todas as fotos em AP. Aí, posterior, né, PA, aí você vai tirar todas as fotos. Se você vê alguma parte vermelha, você vai fazer as dinâmicas dessa região. Ou, como você fez a anamnese do paciente, você vai saber qual é a queixa dele. Qual que é a queixa? Ah, eu sinto uma dor aqui. Ele não vai poder pôr a mão na hora das fotos. Eu sinto uma dor aqui, então você vai fazer algumas dinâmicas a mais aqui. Aí, a gente sabe que a mamografia, muitas mulheres, elas têm a receio de fazer a mamografia exatamente por ficar sem roupa, por a parte íntima ali exposta. Na termografia, é um movimento diferente. A pessoa precisa... É pior. Nesse ponto, a termografia é pior, porque a paciente vai ficar completamente desnuda. Não tem uma peça de roupa, um chinelo, nada. Então, são 40, 50 minutos de foto, sem um pano, nada. E o cabelo presão, porque o cabelo esquenta. Então, é nu, pelado, com a mão no bolso. Elisângela, tá acabando aqui o tempo. Passou rápido, tá. Nem vi. Passou. Falta 5 minutinhos. Eu vou agradecer primeiro você por toda essa aula, que isso foi praticamente uma aula muito foda, muito boa. Obrigado. Obrigada. Eu vou deixar esse tempinho para falar do seu curso, que eu acho muito importante. Nós temos que nos preparar mesmo, né? Para tudo que estiver vindo. Então, assim, se começar a ter, sei lá, o médico comprou uma câmera, ele vai querer ter um profissional que entenda. E já pensou? Pensa só, você está trabalhando hoje, o médico compra essa câmera, ele fala, nossa, eu comprei uma câmera, a partir de semana que vem vai ter um exame e tal, assim. Aí você vira para ele e fala assim, eu já fiz um curso sobre isso, eu conheço, eu entendo. Gente, como que você vai subir no conceito desse médico? Então, assim, é foguete, né? O curso é um curso EAD, tá? Ad infinito, você pode adquirir o curso e acessar quantas vezes você quiser, dá um leque sobre a utilização na área industrial, em guerra, na área veterinária e na área humana, tá? Então, assim, é um certificado a mais, tá? Para todos nós, né? Para cada um de nós. Eu realmente falei, né, que eu fui muito atrás de termografia e fiz questão de tentar criar isso, porque não existe um curso de termografia voltado para a área técnica. Existe voltado para a área médica, que demora 2 anos e é bem caro. Então, para a área médica, para eles laudarem, tem esse curso, mas para nós não tem. A Michele fez uma pergunta sobre microcalcificações. A termografia não detecta microcalcificações. A termografia detecta alterações de temperatura. Então, aonde tem uma alteração, um aumento de temperatura, sabe-se que tem uma patologia. Pode não ser maligna, tá? Não vamos dizer que toda patologia que aumenta a temperatura é câncer, que não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que é um indício de uma anormalidade. Por quê? Porque nós entendemos que o corpo que está funcionando de forma, como é que eu diria, bilateral, né? Tem que ser simétrico.
esse lado tem que ser simétrico com esse, essa bochecha tem que estar na mesma temperatura que essa. Então, todo o nosso corpo tem uma temperatura, as partes específicas, tá? Então, essa simetria, ela faz parte, mas tudo isso é avaliado na hora que o médico vai laudar. Se vocês quiserem saber de um pouco mais sobre termografia, sobre qualquer curso que vocês precisem, me chama no direct. Normalmente ou eu sei ou eu prumo. Ah, tal curso, eu quero fazer concurso, vai para o Alisson, vai, sabe? A gente pruma, né? Ah, eu quero aprender sobre currículo, fica com o Tafarel mesmo. E assim, eu vou prumando. Oi? Tem que direcionar mesmo, que nem A gente vai termografia, você é a direcionando. referência agora, esquece, não tem outra pessoa. Se chegar Obrigada. qualquer outro falando sobre termografia, foi pessoa certamente que teve contato com seus conteúdos, porque para mim é uma novidade de coração. Obrigado por toda essa preocupação em trazer coisa, Eu que agradeço. porque isso é muito importante, a gente inspirar as pessoas, mostrar outras possibilidades também, né? Porque, por exemplo, se alguém arrumar um emprego com termografia, eu já vou ficar feliz pra caramba. Vai marcar a gente ali, vai marcar. Pode ter certeza. Não, de repente você pode ganhar um extra. Você está lá no raio-x, lá é 4 horas. A termografia não é 4 horas. Você fala, ó, você encerra, você fica na mesma empresa. Você pode ganhar um extra. A gente nunca sabe, existe N possibilidades, existem várias propostas. Né? Tudo depende do profissional que nós somos. E assim, o mercado se abre quando eu busco. Então, assim, eu acredito seriamente nisso, várias oportunidades. Por exemplo, não tinha curso de tomossíntese em São Paulo. Eu fui para Porto Alegre, aprendi tomossíntese, cheguei em São Paulo e comecei a ministrar o curso de tomossíntese. Isso há 6 anos atrás. Então, assim, por quê? Eu queria ser aluna. Como eu não encontrei o curso, eu tive que ser professora. Mas você acha que me incomoda ser aluna? Nem um pouco. Pelo contrário, eu fico feliz de ser as duas coisas. Tanto que quando eu fui convidada para dar aula na pós-graduação em mamografia, eu virei para o Lucivaldo e falei, eu quero ser aluna. Ele falou, como assim? E eu falei isso para ele uma semana antes de começar o curso, mas eu já estava pensando isso, ó, porque eu falei, eu não vou perder a oportunidade de ser especialista em mamografia. Porque eu me sentia desonrada quando eu ia palestrar em algum lugar e o pessoal falava assim, a especialista em mamografia. E eu não era. Eu era especialista em imagem, mas eu queria esse título. Entendeu? Então, assim, quando surgiu a oportunidade da pós, eu agarrei ela com unhas e dentes, porque eu queria receber esse título e queria aprender mais sobre mamografia. Mas eu já tinha ali meus 15 anos de experiência em mamografia. Show de bola. Mas não é porque eu era estrelinha. Não, eu queria aprender a teoria, porque a parte prática eu já sabia bastante coisa. E a teoria, às vezes, define muita coisa do seu futuro, né? Porque você ter o conhecimento prático só, não é uma coisa que... a gente coloca até naquele eixo lá de técnico e tecnólogo. Você ter uma formação não quer dizer que você é melhor ou pior que a outra. Porém, para as empresas, a gente precisa ter título. A gente precisa ter titulação antecipada. Então, isso é... Não, e para desempate em concurso também. Você vai prestar concurso, quem tiver mais título ganha. Isso a gente não pode esquecer. Desempate de concurso, certificado tem peso, tá? E se bobear, tem empresa também privada. Tem. Se o cara tiver que escolher entre dois e quem tem mais certificado, pode ser que isso influencie também. E deixar bem claro, não é qualquer certificado. Se eu dar certificado dessa live aqui, você não vai usar, pelo amor de Deus, em algum lugar. Às vezes as pessoas até perguntam, tem certificado dessa live? Tem certificado dessa live? Certificado de 2 horas não é válido você colocar no seu currículo. Pelo menos na minha opinião, eu acho isso aí um absurdo. Em 2 horas você vai falar que sabe fazer termografia. Ah, eu vi a Elisângela falando, eu aprendi a fazer termografia. Eu vi ela falando, eu domino, pode me dar a vaga. Tem um certificado da live dela, 2 horas. Isso não vai te habilitar. O que vai te habilitar? É o curso que ela tem. Ela montou com todo um conteúdo programático, com toda uma estrutura de estudo. Aí sim. Mas tem pessoa que é esperta, coloca um cursinho de laboratório que sabe. Você sabe que eu concordo com isso que você falou e é bem interessante, porque assim, às vezes a gente não tá, a gente não tem como é que eu diria? A gente não tem a lucidez da importância de um curso. Então, por exemplo, eu estou fazendo um curso da GE. Gente, a GE, olha o certificado que eu vou ganhar, da GE. Então, assim, eu já fiz um curso na Lorad, na Ológica, olha o certificado Ológico. Então, assim, não é o certificado ali do Mário da esquina. Você está entendendo? O peso do nome influencia bastante. Que nem eu tenho certificado, por exemplo, do Conter.
do Conter certificado, gente, que honra. Então, assim, eu dou muito valor para isso. Mas eu não menosprezo a escolinha que me chamou para palestrar lá nos Cafundé. Para mim isso também é importante. E eu vou pro Brasil inteiro com o maior prazer. Não tem esse negócio de, a gente pode te pagar, vou dar um exemplo simbólico, R$ 300. Eu falo, não, mas eu vou. Porque essas pessoas precisam do conhecimento também. E se elas me prestigiaram com o convite, eu tenho que prestigiar com a minha presença. Então, assim, não é só dinheiro que rege, tá? Não é só dinheiro. Então, alguns certificados que eu comprei, eu paguei muito, que eu comprei assim, que eu fiz o curso, paguei muito caro. E teve outros que eu paguei mais barato e o conhecimento foi bem similar. Ou seja, eu aprendi tanto no simples como no outro mais chiquetoso. Mas é claro que é gostoso colocar no nosso currículo que a gente tem um certificado do Conter, da CBR. É uma delícia. Uma delícia, eu também concordo. No geral, Elisângela, eu acho até legal a gente conversar depois aqui, marcar outra live. Se a gente for falar de radiologia aqui, a gente fica até amanhã e Verdade. continua. E eu não sei porquê, mas o Instagram está mais bloqueado do perfil da live. Essa semana passou por 40 horas e minutos. Então já passou 65 minutos. E deixa até amanhã. Eu vou encerrar por aqui. Eu acho que Tá bom. vou te dar aí as palavras finais para você considerações. E já agradeço aqui novamente. Obrigado. Assim que você terminar, eu já fecho, tá? Tá bom. Gente, muito obrigada pela presença, pela permissão de ficar essas 60 minutinhos aí conversando com vocês, compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi que foi importante para mim. Eu agradeço de coração essa oportunidade, porque um dia lá atrás alguém fez isso. Comentou comigo sobre coisas que eu achei interessante e fui buscar mais conhecimento. Eu espero que vocês possam aprender mais sobre a nossa área, reverenciar mais a nossa área, amar a nossa área e mostrar a nossa cara, para que nós sejamos cada vez um grupo mais forte. Um beijo e ótima semana para cada um de vocês. Obrigado, Lia. Até a próxima, viu? Até Tchau. a próxima. Tchau.